Boa tarde, sétimo ano. Mais uma videoaula da professora Marisa. Vamos retomar um pouco as figuras de linguagem, que nós estamos trabalhando o gênero canção no movimento do aprender, unidade 3. Então, as figuras de palavras, a gente já viu sobre a comparação, né? Quando compara dois termos. Então, nós já vimos a metáfora, que é uma comparação sem usar o conectivo como, ó, a razão é a luz da escuridão. Aí tem aqui até um poema. A metonímia, a substituição de um termo por um outro, ó. Pode ser do autor pela obra, do possuidor pelo possuído, lugar pelo produto, do efeito pela causa, do continente pelo conteúdo, do instrumento pelo agente, da coisa pela sua representação, do inventor pelo invento, do concreto pelo abstrato. Tô passando assim mais rapidinho, porque vocês já viram e depois vocês vão fazer um trabalho, né, com as figuras de linguagem. Então, vamos lá. A catacrese, o emprego inadequado de um termo devido à perda do seu sentido original. A quarentena já dura 2 meses, ó. Passou um pouquinho. Catacrese. Então, a gente já viu perífrase também. A substituição de um termo por um outro, que o caracteriza como se fosse uma espécie de apelido. O rei das selvas, né? O leão. Então, sinestesia, os órgãos dos sentidos, né? Mexe com os sentidos, olfato, visão, audição. Combinação de 2 ou mais sentidos, ou seja, visão, olfato, audição, paladar e tato. O doce caminho que percorri, ouvi cantarem os pássaros no calor da manhã. Então, essas palavras mexem com os sentidos. As figuras de construção, né? Elipse, ocultação de palavras, ó, vou te ligar, qual é o seu número? Número do quê, né? Telefone. Zeugma, preferia os caminhos difíceis aos fáceis, ó. Tirou caminhos, né? Anáfora, a repetição de palavras. Eu tô passando porque a gente já viu tudo. Pleonasmo são as palavras que não são necessárias, que elas são termos dispensáveis, né? Vi a abdução com os meus próprios olhos, quer dizer, desnecessário, né? Anacoluto, aquela atriz não sei de quem você está falando. Falta de conexão sintática entre o início de uma frase e a sequência, ó. A silepse de gênero, a gente ficou chocado, ó, a gente. Silepse de número, singular plural, ó. O povo exigiu uma satisfação, pois não suportavam. Então, o povo está no singular. Suportavam deu uma ideia que era muita gente. Não há concordância, mas num poema, numa música, aí quer dar ênfase. Silepse de pessoas, os ciclistas corremos os grandes perigos no trânsito, tá vendo? Tá se referindo a nós corremos, ó. Hipérpato, inversão da ordem direta dos elementos, ó. A ordem direta é composta do sujeito, verbo, né? Então, as manifestações culturais brasileiras, ó. Então, em vez de falar dessa maneira, as manifestações culturais brasileiras são muito valorizadas no exterior. A ordem direta. Se ocorrer o hipérbato, a inversão fica muito valorizadas são as manifestações culturais brasileiras no exterior. Polissínteto, repetição da conjunção e. E o cachorro latia, e corria, e babava. Assim. Figuras de pensamento, a gente já viu hipérbole do exagero. Estava com tanta fome que podia comer um boi inteiro. Ó, afirmação realizada pela negação do contrário. Ariosto não é nada bonito, mas gosto dele mesmo assim. Litotes. Eufemismo, suavizar algo que seria desagradável, né? Palavras, expressões agradáveis, para amenizar a declaração. Segundo o juiz, a deputada faltou à verdade em seu depoimento, em vez de falar que mentiu. Ironia, que sugere o contrário, né? A pontualidade daquele médico é britânica. Só esperei 2 horas para ser atendida.
a ironia. Prosopopeia, personificação, atribuição de características humanas a seres irracionais ou coisas. O lobo conversou com o Chapeuzinho e decidiram fazer as pazes. Aí. Antítese, oposição entre as palavras, o bem e o mal, caminho de mãos dadas, né? Paradoxo, ó, também é ao contrário, uma ideia. Antítese que expressa uma contradição. Ninguém parecia ouvir, mas a menina gritava em silêncio. Apóstrofe, interrupção da frase para interpelar ou invocar. Não podia acreditar, ó céus, que aquilo acontecera. Uma apóstrofe. Gradação vai aumentando a proporção, ó. Ele era um porco, um jumento, um dinossauro, foi aumentando os animais. Impossível lidar com alguém assim. As figuras de som, a literação, quando repete as consoantes, a assonância, repetição de vogais, a onomatopeia, nós vimos nas tirinhas, né? É os sons dos barulhos das tirinhas. Paronomásia, repetição de palavras. Então, aqui um resumo. O que vocês vão fazer enquanto eu vou passando aqui? Vocês vão fazer um mapa mental e colocar para mim lá na plataforma Conexão Digital, tá? Como tarefa, faz o mapa direitinho, ó. E coloca o que é, um exemplo. Se precisar, pesquisa mais um pouquinho, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. E até a próxima videoaula, tá bom? Tchau, tchau.